Cauã, ele teve uma lesão muscular importante, então o tempo de recuperação é de 6 semanas para começar a ir para o campo, transição, então ele não joga este mês de maio, ainda terá tempo para jogar, né, mas já está vendido, todo mundo sabe, para o Borussia, e tem que se apresentar lá, quando que ele faz o aniversário? No final de agosto, né? Acho que é 12 de agosto. Então, após isso aí, ele pode se apresentar lá, a janela na Europa vai estar aberta, na Alemanha, então o Cauã Prats aí terá, quando retornar, alguns jogos para se despedir, se for o caso, mas esse período de recuperação aí vai tirá-lo de combate nesse mês de maio. Então ele vai voltar quando o Cruzeiro se reapresentar, muito provavelmente ali, para o retorno das atividades em meados de junho. O Cauã Prats já deve estar liberado, mas foi uma lesão importante. E aí, uma informação importante é que o Cruzeiro, a gente trouxe aí esses dias sobre algumas posições que o Cruzeiro tem um mapeamento. Então a gente pode colocar aí lateral esquerdo, é uma informação que a gente tem, o Cruzeiro deve buscar um lateral esquerdo nessa janela do meio do ano. Então tem goleiro, zagueiro canhoto, primeiro volante, lateral esquerdo e um ponta. Claro que destas 5 aí, com certeza tem uma lista de prioridade, né? Uhum. Aí, quais seriam as prioridades? Goleiro, zagueiro e volante? Acho que goleiro, Não, acho que todas. volante e ponta. Zagueiro, eu acho que goleiro, acho que a gente volante, consegue ponta. se virar melhor. Goleiro é Goleiro. topo da lista. Segue aquela preferência por ponta canhoto? Então, seria uma ideia inicial. Uhum. Aí imagino então que os meninos, pelo que o professor observou até agora, talvez não estejam tão prontos, né? Para Sim. terem esse salto no profissional. Convenhamos que o Arthur Jorge tá mais em condição de fazer essa avaliação do que a gente, né? Por mais que a gente sempre gosta de ver os garotos recebendo a oportunidade ali. Verdade. O William Fernando tá no último ano de base, o Gustavinho tem mais um ano ainda, tem 19. Então, são os jogadores de base. E nesse período curto agora, nesse um mês que a gente não tem o Prats, precisando de usar ali um lateral esquerdo, vamos supor que, sei lá, o Kaique tem uma suspensão, lesão não, pelo amor de Deus. Mas, né, se tem alguma suspensão, ou quero poupar o Kaique aqui nesse jogo, quem que seria o lateral esquerdo para vocês? Difícil, né? Eu acho Cauã mais Moraes, pra mim. Cauã Moraes. Pode ser. Eu gostaria de ver o Japa sendo uma opção por ali, mas não tem sido nem relacionado. Uhum. É um lugar que ele talvez venha se encaixar, mas se tá difícil pelo meio, quem sabe ele possa se encontrar na lateral esquerda. Mas hoje ficaria atrás do Cauã, né? Seria uma terceira opção para lateral esquerda. Será que alguém no Cruzeiro já contou pro Arthur Jorge que o Japa jogou mais de um ano de lateral esquerdo? Tipo assim, é porque a gente não tem que exigir, gente, que um técnico português saiba onde jogou o cara 5 anos atrás no sub-20 do time, né? Uhum. Tipo, é um tipo de informação. Ele tá vendo o cara no dia a dia ali, mas talvez o meio-campo é um setor muito congestionado. Tem muita opção agora, né? O primeiro volante que falta, mas segundo volante, por exemplo, a gente tem vários. Pode não gostar de alguns, mas tem vários. E aí, por exemplo, o professor, dá uma observada nesse menino aí pra ver o que ele arruma ali, porque até quando o Japa estreia no profissional do Cruzeiro, foi num clássico lateral esquerdo. E ele fez lá em um 2023. jogo muito bom. Né? Foi. Entrando na Quase vaga do fez gol na reta Kaique, final. que tinha feito uma partidaça Uma também. partidaça. Né? Verdade. Sim, verdade. Então, sei lá, acho que nesse mês aí valeria uma observação do jogador. Se a gente consegue achar uma solução interna, é melhor do que ter que ir ao Concordo. mercado, né? Até porque qualquer jogador hoje ganha muito dinheiro e é difícil custa de... muito. Do histórico recente de 2025, ano passado, ele esteve presente em vitórias importantes do Cruzeiro, inclusive, contra Bahia, Brasileirão e também pela Copa do Brasil, CRB, além de ter apitado aí o empate sem gols no clássico do ano passado também. Na atual temporada, ele apitou a derrota do Cruzeiro para o Flamengo por 2-0, e nesse balanço aí estatístico, na temporada apresenta uma média de 4,6 cartões amarelos por partida,
totalizando 98 advertências em 21 jogos que ele acabou apitando. Flávio Rodrigues de Souza, nenhum árbitro é perfeito e é muito longe disso, mas o que te incomoda nesse árbitro? A empáfia, primeiramente, na forma que se porta. E você tá ali na tela, né? Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Esse jogo foi pelo primeiro turno do Brasileirão do ano passado. E o Alonso era para ter sido expulso logo no início do segundo tempo. Seria uma situação de segundo cartão amarelo. É uma falta, assim, clara de segundo cartão. Você não precisa nem conhecer da regra. Quem assiste futebol sabe que é. E ele não dá, acho que ele sequer dá a falta, não me lembro, mas ele não dá o cartão, e é uma empáfia, assim, uma postura, e aí, à época, o treinador do Atlético Mineiro era o Cuca, imediatamente ele faz a substituição e tira o Alonso, sendo que tinha acabado de vir do intervalo, então foi uma coisa, assim, que ficou escancarada pro mundo inteiro, que o Flávio errou, e é um erro que nos prejudica, era um Cruzeiro que naquele momento ainda... Tava no início ainda de trabalho, né? Tinha algumas dificuldades, até criou mais. Um Atlético Mineiro, vocês se lembram que veio muito claramente para não perder. E se você fica quase o segundo tempo inteiro com um atleta a mais, é evidente que isso faz diferença. E aí são várias questões. Fez uma força para expulsar o Fagner esse ano lá no Maracanã, vocês lembram? E aí o VAR corrigiu essa expulsão. Então o Flávio, ele do Matheus Henrique, né? Matheus Henrique, perdão. Isso. Sempre na cena do crime também, né? Meu Deus, Impressionante. É Verdade. Flávio é um cara performático, tem uma empáfia para tratar ali com os atletas, erra muito em coisas simples, não tem nenhum que eu goste, mas ele sem dúvidas tá assim, entre aqueles que eu, sabe? Prefiro não usar a palavra que eu queria. E aí, Caio, o que você olha para essa arbitragem assim, do Flávio e fala assim, poxa, provavelmente vai ser um jogo assim porque ele apita? Me preocupa demais. Só não mais do que o meu irmão Pedro Torres, né? Esse daí, meu Deus, já tá sofrendo por antecedência. Mas o Flávio até que não é um cara que picota tanto o jogo. Mas muitas das vezes ele se perde em termos de critério. É um cara que se perde muito, que é difícil também de se comunicar com o jogador. Os jogadores têm dificuldade para comunicar com o Flávio, muito por conta do ponto importantíssimo que a Rafa levantou, a empáfia dele. Ele não era assim. Há uns 3 anos eu até gostava do Flávio apitando, mas eu acho que ele foi crescendo, tendo uma maior projeção, e nisso foi se perdendo. Além desse erro no Cruzeiro Atlético que a Rafa citou, eu me lembro que teve o pênalti não dado pro Cruzeiro, né? Verdade. Naquele lance por volta dos 20 do segundo tempo, em que se tem 2 pênaltis, né? Um no Fabrício Bruno e um no Christian, ele poderia escolher, não marca. Nesse CRB e Cruzeiro, aí já teve um erro que favoreceu o Cruzeiro, né? Naquele pênalti que o Vidalba, enfim, acaba invadindo e tudo mais. É um árbitro que tem oscilado bastante nos últimos tempos, mas é um dos mais benquistos, né, pela CBF, tanto que tá no clássico, em um dos principais jogos da rodada, mas passa longe de ser um dos melhores do futebol brasileiro, por mais que a CBF o trate dessa forma. Tem alguma situação para alguma virtude desse árbitro? Assim, Difícil, viu? Difícil. Hoje, eu acho que o ponto dele não picotar o jogo é um dos hábitos, assim, que menos picota. Isso é um ponto positivo, mas tem muito mais negativos que positivos. Agora esse lance Se eu tiver que forçar muito a barra, ele é um que acompanha um pouco mais de perto os lances. Tem alguns que parece que nem fisicamente suportam estar próximos e aí sempre muito mal posicionados. Não é exatamente o caso do nosso querido Flávio. O Flávio Rodrigues de Souza, a gente vê, por exemplo, se comenta muito sobre o Daronco, né? Como o Daronco tá ficando muito atrás da jogada, né? Muito lento para acompanhar. Muito mal posicionado. Letárgico, Raul. Letárgico, total. Mas... Talvez seja a hora de parar, né? As pessoas têm que saber o momento de parar. Boa noite, Daronco. Fica a dica aí. Agora... No caso do Flávio, você fala dessa questão de critério, e quando não picota o jogo, a gente vê, por exemplo, o Esteban nesse jogo da Libertadores. A dificuldade do árbitro de se manter um critério, muito em função de começar o jogo. E
acreditar que vai conseguir administrar esse jogo, não apitando qualquer tipo de falta na cabeça dele, mas acaba se tornando aquele jogo de muita, eu falar pancadaria, mas na chegada mais ríspida, mas assim, de jogadores. essa palavra cabe, né? Se a gente lembrar de como foi o último clássico, e assim, a temperatura tá muito alta nesse jogo entre esses atletas. Eu acho que tem um personagem específico do lado de lá que sempre joga muito pro torcedor e sempre busca esse tipo de confronto, e aconteceu tudo que aconteceu no jogo passado, que, assim, excedeu em muito, né? Aquela coisa normal de clássico, de dedo na cara, sua mãe não é homem, aquela coisa toda. Foi algo totalmente, assim, fora da curva, fora do tom. E eu não espero algo tranquilo nesse clássico, não, assim. Eu acho que são dois, não é só pelas camisas, mas esses jogadores, né? A temperatura entre eles tá muito alta, eles estão se jurando aí há muito tempo. E aí, essa coisa do critério me preocupa, porque o Flávio vai começar com qual critério? Eu vou deixar o jogo seguir, mas quando é falta, tem que marcar. E aí, se você deixa de marcar uma aqui, o outro time faz uma um pouquinho de uma intensidade um pouquinho maior ali. Aí você não marca, aí faz uma de um pouquinho mais de intensidade ali, você marca. Aí o time daqui já começa. Então, me preocupa muito, porque ele tem uma dificuldade muito grande de levar o jogo. Dos dois lados tem atletas, assim, do lado de lá agora acho que saiu o maior expoente que gosta de apitar os jogos, né? Opa! Mas costuma ter essa coisa, né? De ir lá e não sei o que, e falar. E eu não sei se ele vai saber lidar com isso. Me preocupa bastante. O próprio comportamento dos jogadores não ajuda, a gente sabe, mas assim, é clássico, os ânimos estão exaltados e vamos ver se ele vai ser capaz de levar esse jogo, porque do nada muda o critério, começa a marcar tudo e começa a dar cartão e faltas que não estava dando cartão antes, e daqui a pouco ele se complica na partida, né? Ele perde o jogo, e quando os jogadores sentem cheiro que o árbitro tá inseguro, esquece. Eles montam em cima mesmo e aí viram um show de horrores, tudo menos futebol. Você levantou, Léo, uma questão importante. Eu me lembro que o Ostojic logo no início amarelou Paredes, né? Aí eu até pensei, opa, árbitro firme, vai tentar se impor. E não foi isso que aconteceu, definitivamente. Eu imagino um Atlético também levando muito para esse aspecto aí do sem bola. Porque apesar da distância ser muito curta na tabela de classificação, os momentos são bem distintos, né? É um jogo, inclusive, que pode valer o cargo do treinador, o cargo até do diretor. CSO, sim, do Paulo Brax. Então o Atlético vai tentar puxar muito para esse lado, de fazer com que seja um jogo mais truncado, mais paralisado, talvez venha a ter provocação. Né? Exato. E dessa vez não é meio a meio, né? Dessa vez é 90-10. Muda muito a questão do ambiente também. Eu, inclusive, acho que o Atlético deve ter uma postura muito parecida com a que teve nesse 0x0 que a gente tá tanto citando, de 2025. Não imagino coisa muito diferente, não. Então cabe essa atenção, essa maturidade dos jogadores do Cruzeiro, que eles mostraram contra o Boca Juniors, principalmente no segundo tempo, tem que ser mantido. Sobre o critério da arbitragem, isso de marcar uma falta, deixar de marcar, o que me incomoda é quando o árbitro está seguindo um critério e aí ele não tem marcado qualquer tipo de falta, e quando você tem um gol, e aí o VAR aciona por um tipo de falta que ele não marca. Isso é muito, muito doido. E o Flávio, assim. Não é só o Flávio, mas ele é um dos árbitros que é, assim, extremamente dependente do VAR para apitar. Não tem personalidade, muitas vezes, para tomar decisão. Então, preocupa, né? Acho que o Cruzeiro... Cara, as pessoas às vezes acham que a gente tá chorando demais, né? Mas eu assisto muitos jogos, não só nossos, né? Dos nossos adversários, porque faz parte do nosso trabalho. A arbitragem é muito ruim de forma geral. Mas é incrível, às vezes não é um pênalti, um gol mal anulado, uma coisa que é decisiva, preponderante para o resultado. Mas são essas nuances, assim, de falta de critério, de faltas que claramente são para cartão e aí ele não dá. E aí, se aquele jogador tá amarelado, isso muda a forma dele te marcar. Isso muitas vezes força o treinador adversário a fazer uma substituição. Isso também tem um impacto no jogo e eu sinto, assim, algo muito estranho nos jogos do Cruzeiro, assim, é difícil a gente falar, essa arbitragem foi ok, não é nem falar que ela foi boa, sabe?
que ela foi ok. E é na Libertadores, é na Copa do Brasil, é no Campeonato Brasileiro. Eu realmente acho que o Cruzeiro precisa estar mais presente na CBF. A gente vê movimentos de outros clubes até usando as suas mídias sociais para qualquer lance mostrar lá que está sendo prejudicado. Você vê uma guerra de narrativas o tempo inteiro e o Cruzeiro, se quiser realmente se colocar num local competitivo, ele tem que fazer a sua parte, trabalhar bem, errar menos no seu planejamento, mas ele também precisa olhar esse aspecto, porque ele não pode ser prejudicado todos os jogos, né? Agora, até que ponto você acha que a situação, a briga do último clássico vai carregar para esse? Porque eu acho assim, isso é, entre aspas, ter um clima mais quente, essa situação mais acirrada, é normal, ainda mais quando você tem um clássico. E os jogadores são profissionais, né? Cada jogo, uma história, vão para outro jogo e tal. Só que a situação da decisão lá do Mineiro foi tão fora da curva, eu ainda não tinha visto algo nesse sentido. Não sei se simplesmente virou a página para todo mundo e todo mundo é profissional e vai chegar para esse último jogo e tá tudo resolvido. Tá muito cedo pra virar a página, né? Ainda tá muito vivo, não só nas nossas mentes, mas dos jogadores também. Mas de fato foi uma exceção, né? A gente já viu coisas pontuais em clássicos, até se tratando de uma pancadaria. Eu me lembro de algo muito específico do Cris com o Eduardo, né? O Cris, zagueiro do Cruzeiro, o Eduardo, goleiro do Atlético. Já tiveram alguns episódios assim, mas ali foi um coletivo, né? Foi. Envolvendo segurança, envolvendo gente que nem participou efetivamente do jogo. Não creio que isso vai acontecer, até porque ali era um contexto de Campeonato Mineiro, os jogadores bem sabiam que só valeria uma punição pro Campeonato Mineiro, agora eles sabem que é bem diferente. Se isso voltar a acontecer, e eu creio que não vai ter penalização pro Campeonato Brasileiro, pra Copa do Brasil, é outra proporção. Então, eu imagino que até as diretorias estão orientando, né, a turma em relação a isso. Com certeza, não tem a menor dúvida. Então eu imagino que vai ter aquela tensão natural de clássico, uma coisinha ou outra, mas longe de existir aquilo que ocorreu no Mineirão na final do Mineiro.